Eu sou escutada cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Eu sou escutada cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem, que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Tudo certo, pessoal? Já tô aqui eu, youtuber Lúcio Luciano, já tô aqui para mais um vídeo sensacional aqui no canal Lúcio TV. Lúcio Luciano metendo a cara contra o coragem para todo o Brasil, para todo mundo, através do canal Lúcio TV e através da internet, rede mundial de computadores, para todo o Brasil, para todo mundo. Esse é o Lúcio Luciano metendo a cara contra o coragem para há mais de 4 anos para Santa Catarina, Brasília, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná. Sabe-se lá onde você esteja, você está na companhia certa, você está na companhia do canal Lúcio TV, com toda certeza. Afinal de contas, o canal Lúcio TV virou tradicional, sempre com vídeo novo para você aí. Agora, pessoal, agora os astros e Deus está a meu favor, mesmo que a coisa vai andar. Agora tem conteúdo. Agora nós vamos estabilizar a questão do conteúdo aí, que eu estava reclamando aí. Vamos estabilizar o conteúdo, que vai ter conteúdo agora. E esse vídeo, pessoal, vamos decidir, pessoal, o seguinte: nós decidimos que a saga dos 4 vídeos da questão do 8 de janeiro, as coisas, nós vamos fazer em 4 partes, porque é um conteúdo extremamente longo. Eu brinco aqui que só tem mais massa de papel, né? E ler mais lá no STF, né? Lá é os ministros do STF e o Senado e a Câmara dos Deputados. Lá tem mais papel do que eu. Eu fico em segundo lugar, eu brinco aqui. Aqui tem bastante papel aqui. Mas ler. Uma enciclopédia viva aqui. Então, pessoal, antes de tudo, precisamos esclarecer algumas coisas. Eu falei nos vídeos anteriores, pessoal, que no caso, falei uma suposição que é o seguinte, que na qual nós estamos falando da questão do 8 de janeiro, por exemplo, o julgamento de Bolsonaro, coisa parecida assim. Eu falei o seguinte, que a maioria das pessoas, sim, do senso comum, tem, quando vê na imprensa uma pessoa sendo presa, coisa assim, as pessoas, a maioria tem na cabeça das pessoas, no imaginário das pessoas, uma cela pequenininha, de grade de ferro, né, com uma cama um piso, com uma laje, um colchãozinho bem fininho, cheio de água pingando, rato andando para lá e para cá. Então, no sentido daquele vídeo, então, é o seguinte, eu falei também que, né, entenda o seguinte: todos os núcleos da trama golpista, eles nem julgados foram, né, foram apenas tornados réus. Então, isso é o seguinte, que vamos levar em consideração, né, que, por exemplo, quando se trata de uma autoridade, de um ex-presidente, ou de um vice-presidente, de um ex-deputado, uma coisa assim, com certeza, né, pessoal, o tratamento é um pouco diferenciado. Não é um tratamento que nem um presidiário violento lá, do crime organizado, ou coisa parecida assim. Obviamente, se isso, que fique bem claro, se Bolsonaro for julgado e condenado, daí eu não defendo, no caso que ninguém seja maltratado, ou seja, né,
Então, ele eu disse no vídeo anterior, né? Então, se ele, caso aí ele for julgado e condenado, que ele nem julgado foi, tem direito a, que ele tem direito à ampla defesa, está tendo direito à ampla defesa. Então, daí, eu defendo que no caso ele precisa ter uma aula de democracia, né? E ele precisa estudar bastante se ele for condenado, né? Se ele for preso. E no caso, eu disse também no vídeo anterior o seguinte: se eu fosse ministro do STF, eu dava de 4 a 5 anos ou a 6 de regime fechado. Obviamente, quem está vendo aí, né, sabe que a pessoa não vai ficar os 4 anos, os 5 ou os 6 anos a fio. Tem saídas do quê? Tem saídas de Páscoa, tem saidinha de Páscoa, tem saída de Natal, saída das datas importantes, aniversário, depende de alguma outra coisa. Então é uma simbologia, né? Então, né, a pessoa não vai ficar esse período todo a fio, né? Então, né, a pessoa vai ter direito a sair. Então, eu, se eu fosse ministro da STF, eu dava de 5 a 6 anos para regime fechado, e o resto da pena, os restos dos 5 anos ou 6 anos, no regime semi-aberto, ou seja, 2 dias cumprindo a pena, né, e 2 dias em casa. 2 dias cumprindo a pena e 2 dias em casa. Então, se eu fosse, entendimento que vai ter o STF, o Supremo Tribunal Federal, que vai ter o entendimento do intérprete, que são intérpretes da Constituição, né, vão julgar o que melhor achar adequado segundo a Constituição, no caso de Bolsonaro e todos os outros. Isso aí. E, no caso, eu acho que é mais ou menos isso aí, da explicação da polêmica que deu do outro vídeo. Né? Que isso aí, é mais ou menos tá explicado mais ou menos, né? E qual o sentido, no caso, da prisão? O sentido, né? Que nem eu falei no sentido, né? No outro vídeo. Não é porque ele é o ex-presidente ou foi um dia presidente, né? No caso no caso é a simbologia, no caso da aplicação da lei, a simbologia, né? Que a lei, né? Ou seja, vale para todos, né? Não é porque ele é o ex-presidente, né, que ele foi presidente, que ele não vai deixar de ser julgado, e se caso os ministros entenderem que ele vai ser punido, não é porque ele foi o ex-presidente que ele vai deixar de ser punido e deixar de cumprir a pena dele, né, segundo o que os ministros estipularam, né? É mais ou menos isso aí. Então já está explicado. Está explicada essa questão, né? E tem mais uma questão. Tem uma questão aqui, né? Tem mais uma questão aqui. Eu expliquei essa questão. Vamos lá. Bom. E no sentido, pessoal, no sentido da questão também, essa questão que deu bastante polêmica nas redes sociais, dando bastante polêmica aqui nos vídeos que eu gravei, que eu publiquei, na questão, todos os vídeos cita, né? Tem muitos militares honestos que estão vendo aí, estão falando assim, estão vilanizando a profissão de ser militar. Não sei o que, estão vilanizando, né? A sociedade está vilanizando o exército, a profissão de ser militar. Só para esclarecer, pessoal, quem tramou, os envolvidos na questão do 8 de janeiro, na questão da Operação Punhal Verde e Amarelo, foi uma minoria do exército. Uma minoria criminosa, né, que praticou crime, que traiu a própria pátria. Então, a maioria do exército, eu tenho certeza que muitos estão vendo aí, a maioria são honestos e jamais compactuam com esse tipo de coisa. Porque o militar, o exército que ataca o seu próprio povo, o seu próprio país, um exército que pega que implanta a ditadura militar,
e assassina, mata e mutila os seus próprios, as pessoas do seu próprio país, não merece ser chamado de exército, não merece ser chamado de militar, não merece ter a honra de militar, porque a honra do militar, do exército, o que acontece é ao contrário, defender os patriotas, defender, eu quero dizer, o povo, né, do país, né, no caso do Brasil, defender o povo de um possível ataque de um país, de uma nação inimiga, ou de um outro país, ou de um atentado terrorista, de uma coisa parecida assim, defender o povo. Então, eu disse em vários vídeos, o exército é o braço direito de qualquer governo, seja ele de centro, seja ele de esquerda, centro-esquerda, ou direito, extremo-direito, coisa parecida. O exército é o braço direito de qualquer presidente, de qualquer governo, para pegar e fazer com que as leis, né, o Estado se mantenha, que as leis sejam cumpridas. Então, para quem é militar que está assistindo aí, no caso, sinta-se prestigiado aí e honrado também, vocês fazem um trabalho espetacular, né, todos os dias defendendo o Brasil. Que os envolvidos foram uma minoria que com certeza envergonha o exército. E eu não tenho nada contra o exército brasileiro, nem marinha, nem aeronáutica. Então é mais ou menos isso aí. E eu acho que falemos, eu acho que eu deveria falar. Falemos o que nós deveríamos falar, né? E vamos lá então. Eu acho que era isso. Eu tinha alguma coisa mais para falar sobre essa questão, mas não me veio na cabeça agora que eu ia falar. Vamos deixar, se tiver alguma coisa veio na minha cabeça no assunto, nós falemos no outro vídeo. Vamos lá então, senão vai ficar muito longo. Vamos lá. Então, vamos lá então para o vídeo de hoje. Então, vamos lá. Lúcio discute sobre a polêmica e imoral projeto de anistia para os envolvidos nos ataques antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro, que está sendo discutido em Brasília, no Congresso Nacional. A terceira parte. Agora é a terceira parte. Foi a primeira, foi a segunda. Agora é a terceira parte. Terceira parte agora. Então. Vamos lá. Então. Vamos lá. Então vamos seguindo o vídeo. Então. Nas próximas semanas, depois do dia 8 de janeiro, mais de 2.000 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos foram presas. Passados quase 2 anos depois do dia 8 de janeiro, mais de 600 envolvidos que praticaram crimes de menor potencial. De menor potencial ofensivo, assinaram o acordo de não persecução penal e que foi oferecido pela PGR e foram anistiados. Foi oferecido pela PGR e pela STF, foram anistiados. Ou seja, não vão responder a crime esses 600. Não vão responder a crime. Então, anistia, eu digo que a anistia já aconteceu, né? Então, os dados apresentados, relatados pelo excelentíssimo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e se tornou público, né? Ou seja, passou na TV Justiça, é conteúdo público, nós vamos comentar aqui. Tem uns conteúdos que o STF não autorizou falar, por causa dos depoimentos, né, que não autorizou. Vamos lá. E relatados pelo excelentíssimo ministro do STF, Alexandre de Moraes, mostra que, até agora, foram 1.494 ações. 1.029
condenações, 7 absolvições. No caso foi um pouco mais, 7, 8, 9, né? Porque esse conteúdo aqui que eu extraí é um pouco antigo, mas vamos lá. As duas, mas tem mais 2 absolvições, mas vamos deixar por 7 absolvições. Ainda há 439 ações penais em andamento. Das 497 condenações, 50%, ou seja, 249 condenações foram punidos com menos de 3 anos. 249 condenações foram punidos com menos de 3 anos. Então, é uma vergonha quando muitos da extrema-direita pegam e chamam o STF de ditador. Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes é ditador, que dá 10, 15, 20 anos, 40. Então isso não é prova que não é verdade, né? Então, ó, 249 condenações foram punidos com menos de 3 anos em regime fechado. Outras condenações, 11 anos e 6 meses. E 17 anos foram condenados apenas 43 pessoas, o que apresenta 10%. Os 497 e 454 condenados têm 60 anos ou mais de idade. A maioria dos crimes praticados são por todos, o núcleo 1, o núcleo 2, o núcleo 3, o núcleo 4 e o núcleo 5. E também daí os que depredaram, os radicalizados que depredaram. A maioria dos crimes praticados são organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, e deterioração do patrimônio tombado. Devido à grande atenção que o STF deu ao assunto, e grande seriedade com que o assunto foi tratado, deputados e senadores da extrema-direita se articularam e discutem a polêmica anistia no Congresso Nacional, na qual recentemente a Câmara dos Deputados contrariou o STF e aprovou um projeto polêmico para paralisar as investigações contra o então deputado federal Alexandre Ramagem, que é réu na Suprema Corte no STF. Decidiu recentemente, na Suprema Corte, né? O STF decidiu recentemente que Alexandre Ramagem não irá responder apenas por 2 crimes, mas irá continuar respondendo por outros 3 crimes. O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados foi mal visto e avaliado negativamente pela imprensa e pela sociedade brasileira e pelas redes sociais, tendo em consideração que o projeto em si visa atender aos benefícios de Alexandre Ramagem. Para os demais envolvidos, os benefícios para Alexandre Ramagem, para os demais envolvidos no dia 8 de janeiro, inclusive abre brecha para paralisar os processos de Jair Bolsonaro no STF, o que a sociedade brasileira e o povo veem como uma grande vergonha nacional e uma imoralidade nacional. Recentemente, o STF decidiu que a paralisação dos 2 processos só vale para o deputado federal Alexandre Ramagem e não vale para os outros envolvidos, ou seja, os demais processos continuam como estão. Devido a isso, a extrema-direita, representados pelos deputados e senadores, principalmente pelo PL, e os outros partidos políticos,
continuam se mobilizando e se articulando para aprovar anistia total para os envolvidos no dia 8 de janeiro. Então, essa questão da anistia, eu, na minha opinião, o que eu defendo é o seguinte: é algumas penas bastante exageradas, como a da cabeleireira Débora e outros tantos, que eram as penas de 14 a 15 anos meio elevada, né? Eu defendo uma diminuição, uma certa diminuição de 4 a 6 anos, coisa assim, e no caso, mas a anistia total em si é uma grande vergonha nacional, uma grande imoralidade. No caso, eles têm que, quem depredou, quem pegou e quem estimulou, quem financiou tem que ser punido, tem que ter uma certa punição. Não se pode naturalizar as coisas, esse tipo de coisa aí, a violência e a barbárie. É isso aí. É isso então, pessoal, vamos encerrar esse vídeo que vai ficar muito longo. É isso então, se você viu esse vídeo até aqui, se inscreve no canal, dá aquele like maravilhoso, está aparecendo ali. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aperte o sininho na opção todos, aparecendo no seu visor, na opção toda. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo em primeira mão. É isso aí, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima. Tudo de bom. Eu sou escutada cantar, é o Lúcio Perrone, é o Lúcio Perrone. Eu sou escutada cantar, é o Lúcio Perrone, é o Lúcio Perrone, é o Lúcio Perrone.